Então, o Lama chegou, acho que o grupinho está chegando. A gente vai Chegando começar o nosso. devagarinho. Denilson está no trânsito. É. Maravilha. Vamos lá, gente. Alguma pergunta? Se não, eu vou dizer o seguinte. Ah, a gente precisa sempre olhar para alguns valores antes de começar qualquer tipo de ensinamento ou qualquer tipo de atividade dármica. Por quê? Atividade dármica, não precisa ser ensinamento. Por quê? Porque é muito fácil a gente se perder no aspecto de entretenimento da prática ou no aspecto de autorrealização da prática ou no aspecto intelectual do estudo que a gente está ou dos ensinamentos que a gente está recebendo. E esses valores estão ligados diretamente à definição dos três yanas, como são mais conhecidos. Sim, existe a nossa classificação de 9 yanas, existe a classificação Gelupa de Sutra e Tantra, e existe a classificação que é usada mais pelos Kagyus e pelos Sakyas de 3 yanas. Então, eu acho que nesse momento é importante a gente voltar e relembrar os valores relacionados com os 3 yanas. O valor relacionado com o Shravakayana, ou o veículo da liberação individual, é o voto de refúgio. É o nosso compromisso de refugiar-se do sofrimento não em uma divindade ou num estado, mas numa ação. Uma ação de não criar problemas para nós mesmos. Em outras palavras, não criar karma negativo. Em outras palavras, guiar nossas ações de uma forma que nós não venhamos a criar karma negativos para nós mesmos. E essa falação toda pode ser colocada de uma forma muito simples, como disse Buda Shakyamuni, não fazer o mal. Uhum. E essa... Mas se a gente for é... se a gente só se a gente reduzir o Shravakayana a não fazer o mal, não, o Shravakayana é uma coisa muito mais complexa. A gente precisa parar e pensar no processo de como o sofrimento aparece, como o karma aparece, como o sofrimento, o caminho que nos leva além do sofrimento e as ações necessárias. Se a gente simplesmente pensa em termos de não fazer o mal, como é que fica o nirvana? Como é que fica a ideia de transcender o sofrimento? Isso precisa ser pensado. E, principalmente, acima de tudo, como nós mesmos estamos agindo para, em primeiro lugar, não fazer o mal, em segundo lugar, realizar esse mesmo nirvana.
ou a cessação do sofrimento. Então, é importante pensar sobre essas coisas. Quando a gente pensa em não fazer o mal, é simplesmente seguir a cartilha dos 10 mandamentos? Ou de evitar as 10 ações não virtuosas? Muito bom. Se é só isso, ainda assim, tá ótimo, maravilha. Mas como é que a gente faz quando a gente não sabe que está criando mal? Por exemplo, uma pessoa com depressão que constantemente adota um comportamento passivo-agressivo. A pessoa não quer ser agressiva, então se torna passivo-agressiva. Essa pessoa está, de uma forma consciente, criando mal? Não, mas indiretamente está. Está criando um comportamento que vai criar dor nos outros e dor nele ou nela mesma. Então, como o Buda Shakyamuni disse, a gente tem que olhar dentro da nossa própria mente para encontrar é, os nossos próprios atalhos. Estão fazendo com que a gente escorregue para fora da atenção plena que reconhece o que realmente está acontecendo. E é aí que fica a importância de meditar. Dessa forma, o encorajamento aqui é reconhecer a importância de continuamente tomar refúgio, ou seja, evitar o mal, fazer o mal, constantemente meditar sobre o processo de motivação por trás das nossas ações. E, em terceiro lugar, ações de fala e corpo. Isso. E, em terceiro lugar, meditar no processo mesmo das 4 nobres verdades e dos 12 links da interdependência, originação interdependente, o que eu acho que vocês estão muito bem servidos aí no Brasil com o Lama Santen, como um grande inspirador e alguém que realmente tem conhecimento de causa para poder falar sobre esse assunto. Mas atingir o nirvana no sentido de liberação vai nos trazer iluminação? Não, não vai. A iluminação ela só acontece quando você toma o voto de Bodhisattva. O voto de refúgio não leva à iluminação. O voto de Bodhisattva leva à iluminação. E eu não sei. Bom, deixa para lá. O primeiro compromisso da prática do caminho do Bodhisattva é alcançar a iluminação completa. Alcançar a iluminação exatamente como o Buda Shakyamuni alcançou. Não em termos. Deixa eu tirar essa bodega daqui, porque está ficando quente. Só um segundo. Não que você tenha que passar pelas mesmas tribulações do Buda Shakyamuni, mas você quer alcançar o mesmo estado do Buda Shakyamuni. Estado desperto. E você não quer nada menos do que isso. Ser um Bodhisattva não é o fim da nossa jornada. Ser um Bodhisattva é apenas o começo da nossa jornada. É o caminho através do qual a gente trilha. Mas a nossa função é a budeidade completa.
Se houver alguma razão pela qual a gente precise se tornar um bodhisattva de décima primeira ou décimo segundo nível, que a gente faça isso sabendo que essa é apenas uma necessidade circunstancial. A gente está aqui para alcançar o, o estado de total iluminação completa e restrita. Mas como é que a gente faz isso? Seguindo o caminho do Bodhisattva. O caminho do Bodhisattva tem dois caminhos. Tem o caminho do Sutra e tem o caminho do Tantra. Quando a gente fala do caminho do Sutra, a gente está falando de trabalhar sem cessar para a liberação de todos os seres sencientes. Então, a gente está falando de quê? De compaixão. Mas, como é que a gente vai falar de compaixão relacionada a todos os seres se esses seres não têm face? Existem seres humanos, a gente até consegue reconhecer alguns. Eu tenho, acho que umas 800 pessoas assim de amigos no Facebook. Até dá para reconhecer algumas delas, não posso nem dizer que eu posso reconhecer todas. Quando a gente fala apenas de seres humanos, gente, são o quê? 5 bilhões agora? Não sei. Está na casa dos bilhões já há algum tempo. Eu acho que são 5 ou 7, não sei. Tem bilhões de pessoas que eu nunca vou, de maneira nenhuma, me relacionar no futuro. Existem trilhões de formas de vida animal, incluindo o reino animal, o reino dos protozoários, o reino das bactérias. E, é claro, né, a gente não sabe exatamente se os vírus podem ser classificados como forma de vida ou não. Não dá para se relacionar com essa massa disforme de todos os seres. E quando a gente pensa na imensidão de todos os seres, é como olhar para o céu à noite aí no interior de Pernambuco e, 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 e ver o número de estrelas no céu. Esquece, se tu tá em Recife, tu não vai conseguir ver. Tu tem que ir lá para o interiorzão, aonde não tem luz elétrica, no meio do nada. Aí você vê a vastidão de estrelas. E a gente é tão pequenininho. Ao mesmo tempo, a gente tem uma insistência enorme de ser enorme. Por quê? Porque muitas vezes a gente está olhando para onde? Para o nosso umbigo, para a realidade da nossa experiência. Se dentro do nosso ser tem tanto espaço para às vezes não tem espaço para o nosso companheiro ou a nossa companheira, para os nossos pais, para os nossos filhos, clientes. A gente faz porque tem que fazer. Claro que muitas vezes a gente faz porque tem amor ali de verdade. A gente faz porque tem um senso de responsabilidade. Mas grande parte do tempo a gente só consegue preencher essa esfera do eu com mais eu. Aonde está o outro? Os outros. Todos os outros. Tem espaço para isso?
Bom, a gente pode argumentar que não, claro que não, a gente não é Buda. Se fosse Buda, tinha, né? Elementar, meu caro Watson. Tá bom, essa é uma resposta até aceitável, sob o ponto de vista estatístico. Mas o que a gente vai fazer, hein? A gente vai ficar para sempre esperando o dia que o estado de Buda vai cair do céu e tarã, a gente vai ter espaço ilimitado para todos os seres? Bom, essa é uma forma de ver as coisas. Eu não vou dizer que ela não existe, na verdade, ela existe. Mas nesse meio tempo, o que a gente pode contribuir para o mundo? Talvez muito do que a gente possa contribuir para o mundo está ligado ao quanto a gente pode olhar para os valores da ausência do eu lá do Shravakayana e os valores de compaixão nessa vida. Não, peraí. Não lembro de nenhuma história de compaixão. É... Não. É assim, você alcança a iluminação, aí você pode beneficiar todos os seres, não é verdade? Well, se fosse simplesmente assim, não seria necessário haver no caminho do Bodhisattva alguns valores tais como generosidade, disciplina e assim por diante, paramitais. Dessa forma, ação é necessária. E muitas vezes a melhor ação que a gente pode fazer, aí sim eu tenho que concordar que a gente precisa sentar e meditar no tamanho desse euzinho em relação ao cosmos, em relação a todas as espécies, só no planeta Terra individualmente, não estão falando de outros aí, porque afinal de contas, eu nunca vi o Sr. Spock andando na rua. E também meditar no fato de que se a gente não trouxer grande compaixão para a nossa prática vai ser entretenimento. E agora sim eu estou fazendo o gancho com como a gente começou essa falação de hoje. A nossa prática vai ser o quê? Entretenimento. Vai ser o quê? Esperança por dias melhores para nós mesmos. Vai ser masturbação intelectual. Vai ser viagem mística. Não vai ser prática de Dharma. Então, meu encorajamento para todo mundo é olhar dentro de si mesmo, não em termos de eu tenho feito uma prática ótima, eu tenho uma prática horrível, eu sou o pior praticante do mundo. Não é isso. Sabe por quê? Porque todos nós somos assim, todos nós. A gente precisa sentar e meditar nessas coisas. Claro que a gente precisa fazer 100 mil prostrações. Não estou certo que não, a gente precisa. Mas tudo bem, a gente tem um tempo assim um pouco limitado, né? Vamos fazer aquelas 100 mil prostrações em casa. Você estava no banheiro fazendo o quê? Você está no banho fazendo o quê? Você está indo para o trabalho pensando em quê? Existem momentos em que a gente pode utilizar o nosso tempo para trazer um pouquinho desse questionamento. Por que eu estou fazendo prática agora? Por que eu estou fazendo prática aqui? Qual é o benefício da minha prática? Aonde a minha prática vai me levar? Ontem eu ouvi 2 histórias do Tuco Tadral de praticantes que... Espera aí.
de dois praticantes Vajrayana que tinham bastante experiência, mas os dois se tornaram uns quiumbas brabos. Tiveram que ser exorcizados da, do vilarejo do Tucutadral. Um morreu, um era Unzen e também era um negociante. Ele morreu sentado lá no meio do Puja e a sua última ação foi pegar a carteira e segurar desse jeito. E depois que ele morreu, todo mundo que devia a ele começou a sofrer acidente, ele começou a vê-lo por aí, andando e blá blá blá. E no final das contas, tiveram que fazer uma divinação, melhor dizendo, e tá bom, o cara está muito pau da vida com quem tinha dívida com ele, mas por ser um praticante vajrayana, esse indivíduo tinha um poder destrutivo assim muito forte. Como um praticante vajrayana, você no bardo tem um poder muito construtivo ou destrutivo, depende da tua cabeça, do que você criou em vida. E esse cara morreu exatamente num estado de minha carteira, minha carteira, minha carteira. E teve que ser exorcizado, literalmente. Ou como a gente diz aí no Brasil, né? Teve que ser doutrinado e amarrado e mandado para outro lugar. O outro praticante estava morrendo e ele falou: eu quero que você, meu melhor amigo, faça a cerimônia do Nedren para mim. Ele falou: não, tudo bem, eu vou organizar tudinho e eu vou fazer a cerimônia para você. Mas, poxa, tem outros irmãos Vajra aqui muito melhores do que eu. Ele falou: não, 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 não. Não. Eu quero você. Eu não quero com XYZ, porque eu tenho uma samaia não muito legal com esse cara e. Não, você faz. Ele falou: não, tudo bem, eu faço. Promete? Prometo. E, de fato, ele organizou tudo. E quando ele chegou para fazer a cerimônia, o vilarejo já tinha decidido que o outro praticante, que era mais antigo, seria o Dorvelopen. E ele pensou: eu prometia que ia fazer isso, mas vou fazer o quê? Fazer um escândalo aqui na frente de todo mundo? Você não vai fazer porque eu não posso dizer por quê. E o que aconteceu? Muitas tribulações dentro do vilarejo, coisas quebrando, sonhos e blá blá blá, criança ficando doente, e fizeram uma divinação e, olha, o espírito daquele praticante está muito irritado. E aí o melhor amigo dele falou: eu sei o que aconteceu e é minha responsabilidade não ter é, feito o que deveria ter feito por ele. E, de novo, esse outro praticante teve que ser, estava morto a esse ponto, né? Teve que ser exorcizado. Tiveram que fazer o ritual de Shedur e mandar ele para outro lugar. Então, como você vê, ser um praticante não garante a tua prática. Ser um praticante vajrayana não garante a tua prática. Ser um praticante vajrayana com muito poder e realização não garante nada. É a nossa motivação. Quantas vezes eu já tive que dizer para pessoas fora do Drupda: eu sei, essa pessoa fez retiro de 3 anos e não é uma pessoa assim lá muito fácil.
Mas como é que pode? O retiro não deveria ser capaz de transformar as pessoas? Não. O retiro não é capaz de transformar as pessoas. As pessoas, cada um de nós, recebemos do retiro de 3 anos a motivação que a gente coloca. E os objetivos que a gente coloca. E muita gente vai para o retiro de 3 anos sem objetivo nenhum. Beneficiar todos os seres sencientes. Beneficiar todos os seres sencientes é o que a gente faz. Mas se a gente simplesmente deixar isso muito vago, o resultado da nossa prática vai ser vago também. E o tipo de praticante que a gente atinge no final das contas, sem ter desenvolvido nenhum tipo de compaixão autêntica, é vago também. E é por isso que, mesmo que nós não estejamos necessariamente fazendo prática formal, sentados ali no quarto, a gente tem um dia todo que a gente está fazendo outras coisas nos quais nós podemos alimentar os nossos 4 pensamentos incomensuráveis. Então, o que vocês ouviram até agora? A importância de Shamatha Vipassana, a importância dos 4 pensamentos incomensuráveis como forma de desenvolver compaixão. E não apenas isso, ter um compromisso diário na nossa prática, não, na nossa convivência com outras pessoas, de colocar em prática as 6 paramitais. Se não, a nossa prática não vai ser nada mais do que diversão, nada mais do que uma prática eternalista, uma prática intelectual. Cada um de nós tem uma tendência diferente, né? Talvez os mais intelectuais vão fazer uma coisa mais intelectual, mas isso não vai nos dar liberdade. Talvez aqueles mais devocionais talvez transformem a prática numa coisa um pouquinho mais eternalista e assim por diante. A gente precisa se olhar no espelho como praticantes todos os dias. E, finalmente, quando a gente fala de Vajrayana, a gente está falando de um caminho que trabalha com uma coisa chamada visão pura. Bom, qual é o discurso que eu tenho que fazer aqui? Sim, sim. Tá. Eu tenho que falar das 4 excelências. O guru excelente, o ensinamento excelente, os alunos excelentes, o tempo excelente e o lugar excelente. Ótimo, maravilha. É assim que a gente estabelece a motivação, sob o ponto de vista vajrayana, para o ensinamento. Mas, ok, uma vez que a gente se levanta e vai praticar, ou a gente se levanta e vai lavar prato, como é que fica a questão da motivação? Bom, a motivação dentro do Vajrayana, ela está ligada a uma coisa chamada visão pura. A gente fala de visão pura e muitas vezes eu noto que as pessoas entendem que visão pura seria uma visão. Congelou um pouquinho, Lama. Talvez ele perdeu a conexão um pouquinho. Está no carro. Vamos ver se ele se reconecta.
Acho que ele saiu, deve entrar de novo. Dentro chegou agora, não foi? Ah, ele tá reconectando, porque ele caiu aqui, congelou. Agora, voltou, Lama. Voltou agora. Tá sem áudio. Desligado o microfone. Agora, mas eu lembro, tinha algum tipo de curso de evolução espiritual. O pessoal fez muita piada, porque o cara oferecendo, ele era um calveludo, ele era careca aqui, mas tinha um cabelão. A ativação de Orion, blá, 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 blá. Então, Vajrayana é isso? É ser gratiluz? Não, Vajrayana não é ser gratiluz. Vajrayana é total submissão ao professor espiritual, para que o professor espiritual pegue você e faça o que quiser de você, abuse de você. Não. Ontem mesmo eu tive uma conversa de 2 horas com uma pessoa que, poxa, meu professor está me pedindo para fazer isso, eu não posso. Eticamente, eu não posso. Gente, eu fiquei numa sinuca de bico, que vocês não imaginam nessa conversa. Mas, no final das contas, eu tive que dizer para ele: olha, você tem que ser honesto e dizer: eu não posso e eu não vou fazer. Eu posso fazer isso, 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 isso. Mas isso que você está me pedindo, eu não posso e eu não vou. E, gente, eu não me regret. Eu não me arrependo de ter dito isso para ele, porque foi assim que Lamatartin também me ensinou. Claro que Lamatartin meteria o dedo na tomada por Dunster e Lenor Brumbatian. Até porque a relação deles era uma relação diferente. Mas para a maioria da gente que ainda não tem essa total confiança 100% e que tem a capacidade de ver o lama como sendo um Buda, até porque a gente nunca viu um Buda a não ser no altar, e a gente não sabe exatamente o que é um Buda. Dá para a gente apontar um Buda aí na rua? Não dá, não dá. Então, eu acho que uma das grandes características de Lamatar Rinpoche foi ter chegado num determinado ponto de prática, se é que vocês me entendem, que ele foi capaz de olhar para outros professores, inclusive o seu próprio professor, e dizer com toda serenidade e nenhuma fé, esse é um Buda. E eu estou dizendo sem nenhuma fé, porque fé ela só existe quando você não sabe. Quando você sabe, você sabe. E eu, no meu entendimento, o Lamatartin chegou no ponto aonde não existe mais fé. Existe apenas o saber. Ah, eu sei que ele é um Buda. Mas para nós, a gente ainda acredita em Buda. A gente ainda acredita em Dharma. A gente ainda não sabe o Buda, a gente não sabe o Dharma. Então, mas o Rinpoche, ele me ensinou que é melhor você dar um não para o seu professor de uma forma honesta, sabendo as suas próprias limitações, do que fazendo uma coisa que você não tem
você está moralmente quebrado por dentro e terminar se sentindo violentado, abusado. E se tinha uma coisa que o Rinpoche realmente gostava, era de pessoas que tinham capacidade de dizer isso na cara dele. Ele admirava essas pessoas. Então, quando a gente fala do Vajrayana, não é ser... Não, quando a gente fala de visão pura, não é ser gratiluz, não é ser submisso. Quando a gente fala de Vajrayana, a gente está falando de perceber todas as experiências como sendo o corpo, fala e mente da divindade. Isso é uma coisa que pode vir de um nível muito profundo de fé. É possível chegar a isso através da fé pura. Mas também, mas o caminho que é posto para a gente é ser introduzido à nossa natureza de divindade e de sabedoria através do ritual de iniciação, receber as bênçãos da linhagem através da transmissão oral e as instruções que nos trazem liberação através da Menak. Como é que fala isso? Das instruções práticas essenciais. Aí a gente entra num retiro de prática e da fase de criação, e através da fase de criação a gente dá um reboot na nossa noção de existência do zero absoluto e recriando isso como o fenômeno da deidade, do corpo, fala e mente da deidade. Então, a visão pura, ela depende de nós termos algum tipo de experiência ou realização do corpo, fala e mente iluminado através da prática. E tem a criação e tem a completude, claro. E da completude eu não vou falar agora. Mas a gente fala do corpo, fala e mente da divindade, e a gente também fala do corpo e fala e mente do guru, que é uma samaya mais relacionada com o Dzogchen do que com a fase de criação e completude. Aí você vai perguntar o seguinte: tá bom, essa história é muito bonita, mas eu nunca fiz retiro. Já recebi muitas iniciações. Então, para que a visão pura, para que ela possa ser engendrada, eu acabei de dar para vocês o caminho tradicional metódico, de acordo com o Vajrayana. Mas, se você não tem alguns sinais de trânsito, algumas placas de trânsito para te dizer aonde você está, você vai fazer retiro e você não vai saber onde você está. Então, vamos dar algumas placas de trânsito. Todo fenômeno, tudo que você vê é a divindade. Carros são a monta da divindade. Seres são o Buda. Construções são a mandala.
você quer experienciar isso através da prática. Mas tudo bem se você para, você dissolve o seu senso de eu e permite que tudo se manifeste como divindade. Você não precisa dizer isso é a divindade. Aquele cara passando ali na minha frente é Rahula. Ele parece Rahula. Uma vez que você tenha experienciado isso, você tem um ponto de referência para, da próxima vez, trazer a divindade. Todos os sons são, o mantra da divindade. Eu lembro uma vez a gente estava em Pemaô Seolim e tinha uma pessoa muito... Como é que a gente fala aí no Brasil? Chata. Virgem Maria. Ela passou o pujo inteiro. Oh, Besra Sato, Samaya, Manu Palaya, Besra Sato. E a voz dela era muito alta. O comentário que eu ouvi de uma irmã Vajra foi: se eu não conseguir reconhecer essa senhora fazendo o mantra de Vajrasattva como sendo o mantra de Vajrasattva, como é que eu vou reconhecer qualquer outra coisa como mantra de Vajrasattva? É uma boa pergunta, né? Ficou na minha mente por muito tempo. E, de novo, o processo no colchão, como é que fala? Na almofada é senta, dissolve e deixa emergir como um mantra da divindade. Depois disso, quando você sair do colchão, aí sim, tudo é o mantra da divindade. Mas lembre-se que isso não vai fazer diferença nenhuma se você não tiver calçado na ideia de alcançar a iluminação e na ideia de compaixão. E isso não vai fazer a diferença se você não for capaz de dizer não a fazer o mal, dizer não às emoções aflitivas te dominando o tempo inteiro. Então a gente volta para o Mahayana, a gente volta para o Shavakayana. E o quanto a gente puder sentar no colchão, na almofada e deixar cair a realidade dos discursos de narrativas. Está na moda falar narrativa, né? Randolfo Rodrigues, essas narrativas. Ok, exatamente. Palavra da moda, narrativas. Não da CPI, mas da nossa cabeça. E simplesmente deixar elas dissolverem naturalmente e deixar com que a mente dharmakaya se manifeste, a gente não vai conseguir falar de visão pura fora da almofada de meditação. Então, meus amigos, se a gente não tem um sentido de visão pura na nossa prática vajrayana, de novo, a nossa prática vajrayana se torna o quê? Entretenimento. Eu sou o Vajrakhilaya. Estou mandando raios de luz na forma de espadas e facas. Ou uma prática intelectual. Estou visualizando com o Vajrakhilaya, ok. Ele tem essa representação aqui, ok. Mas sabe de uma coisa? Eu acho que tudo isso é assim, uma representação, e essa representação tem a ver com o meu inconsciente, né? Blá, blá, blá.
ou vai se tornar uma prática vajrayana também, né? Eternalista. Om aquele que lá é Sarabiganambam, rompe. Eu tenho tanta fé em Vajaquilá, eu tenho tanta fé. Vajaquilá, por favor, faz isso para mim. Vajaquilá, faz. Peraí, mas se eu sou Vajaquilá, quem vai fazer isso para mim? Tudo bem. Om aquele que lá é Sarabiganambam, rompe. E muitas outras formas, né? Muitas outras formas. Eu não quero nem trazer o. Estou fazendo essa prática Vajaquilá para me livrar daquele vizinho, filho de uma égua. Vou nem lá. Vou nem lá, porque isso aí é 100% inaceitável. Mas tudo bem. Sabe que tem momentos que essas coisas acontecem? A gente tem que estar constantemente se lembrando desses valores básicos para cada um dos 13 anos, para que, quando a gente sente para receber ensinamentos, para quando a gente sente para praticar, que essa prática se transforme naquilo que a gente realmente quer de acordo com o que o Dharma nos ensina. Para que essa prática se transforme em aquilo que o Dharma foi pensado, revelado para a nossa própria iluminação. E é isso que eu tinha na minha cabeça hoje. Vamos lá, tem umas coisinhas aqui, né? Onde é que tá? Ó, tem uma mãozinha levantada. Sou eu. Diga lá. Ouvindo você falar, né? E eu acho que assim a prática do Nondo para mim assim tem sido maravilhosa, assim, tem sido uma base, um chão assim bem importante depois de ouvir tanto Dharma, de até já ter feito retiros, né? Tentando organizar a mente, mas um pouco confusa, sem saber bem o que estava fazendo, né? Mas o Nondo traz realmente tem uma bênção muito grande nessa liturgia, assim, que traz a gente traz tudo isso que o Lama falou um pouco, traz os 13 anos, né? Conecta a gente com os 13 anos o tempo inteiro, né? E para mim tem sido assim, eu não tenho focado em terminar, não, eu tô acumulando lá minhas prostrações, mas tranquila, mas meu foco mais tem sido de sentir a prática, de penetrar na compreensão e na experiência da prática, tem sido esse meu foco. Então, eu tenho lido um pouquinho, a gente tem 3 ou 4 livros no Brasil, assim, em português, do Nondro, né? Do Shagdu, do Mingyu Rinpoche, do Zonza Khyentse Rinpoche e do Patro Rinpoche. Nós temos por exemplo, nós temos essa base muito poderosa para nos dar elementos, né, e satisfazer um pouco o nosso processo intelectual, cognitivo, que é super, para mim, eu acho super importante. Mas com essa intenção de a gente sentir aquilo funcionando, né? Porque, na verdade, é muito poderoso, assim. Eu tenho visto, assim. E tenho visto quão importante é a prática, por exemplo, de Vajrasattva, que para mim eu gosto, a gente sempre, como vem do SEB, né, dos ensinamentos do Lama Santa, e Prajnaparamita sempre é um foco muito importante compreender os 12 elos, a originação dependente, ou seja, isso tudo ajuda a gente a desenvolver a sabedoria, porque a visão pura, né, a visão pura é a gente perceber a natureza dos fenômenos, é ver que os fenômenos surgem da nossa mente, né? Tudo é luminosidade e vacuidade. Então, isso é o processo mais, assim, eu acho que na prática do Nondro, a prática de Vajrasattva é fundamental, assim, para manter tudo que vem antes, dá o contexto importante, né, o refúgio, a bodhicitta, e aí, para mim, ainda acho mais importante ainda, que eu faço todo dia, eu inicio o meu Nondro com a prece 7 linhas, mas eu faço uma outra prática, mas eu sempre faço a prece chamando o Lama à distância, porque conecta você sempre com a visão do Dzogchen, a visão última, que esse é o ponto, de não se perder, né? Até porque a gente tem essa conexão com os ensinamentos já do Dzogchen, que a gente tem estudado, Lama Wallace, né?
de forma profunda. Então, assim, eu acho que esse é o fio, assim, cada etapa a gente não perder Guru Yoga, assim, não perder essa compreensão de que o que a gente está buscando fora, na verdade, é a nossa própria mente. Já está aqui, é aqui agora. Então, terminou a invocação, funde a mente com o Guru. Terminou o refúgio Bodhicitta e Mandala, funde a mente com o Guru. E sempre praticando isso. E aí o Vajrasattva é super importante para a gente se dar conta de que a gente não tem essa realização, a gente não sustenta essa realização. A gente precisa reconhecer a confusão. E Vajrasattva é o pressuposto de fazer a prática, é a gente reconhecer a nossa confusão. Se a gente não reconhecer a nossa confusão, a gente não está fazendo a prática, né? Porque a gente está purificando o quê se a gente não está reconhecendo a confusão? Então, tem que reconhecer a confusão, né? Que é exatamente aquilo que nos prende, nos impede, né, de manifestar, né, a sabedoria. Então, assim, eu acho que tem sido maravilhoso, assim, eu acho que tem sido não é à toa que a gente sabe, né, o poder dessas práticas, né, que todos os lamas fizeram, todos os mestres, né, a maioria dos mestres fizeram, né, e fazem, e repetem, né, Diogo Khyentse Rinpoche, ele fez, era a prática dele, né, no final, assim, então, na verdade, está tudo ali, né, tudo ali, o caminho está todo ali, né, então, para mim, tem sido muito maravilhoso, assim, penetrar a prática do Nono tem sido realmente uma fundação, tem trazido o chão, assim, o chão para repousar, né? E a partir daí a gente, né, tentar compreender, avançar na compreensão dos ensinamentos mais sutis, né? Mas sem perder a conexão com a fundação completa, né, da Bodhicitta, da gente realmente ver que a Bodhicitta é o ponto. Desenvolver essa compreensão de que a gente não tem outra coisa para fazer a não ser purificar a nossa visão, porque tudo que surge é a nossa própria mente, não tem outra coisa. Uhum. Então... E claro que a gente pode dar uma ênfase enorme na Bodhicitta, porque algumas pessoas não gostam de dizer isso, mas nós somos Mahayana, sim. Nós somos Mahayana, nós somos Tantra Mahayana, mas nós somos Mahayana. Ponto, parágrafo. Agora, a gente não pode perder a visão do Shravakayana e a gente tem que começar o Vajrayana com a visão pura e não achar que o Vajrayana sozinho vai nos dar essa visão pura. Nós temos que querer e trabalhar para sermos melhores pessoas e não achar que o Dharma vai nos dar isso. E eu acho que a prática do Vajrasattva faz a gente fazer essa conexão, porque a gente tem que reconhecer a confusão. É o primeiro ponto do caminho é você reconhecer a confusão, né? Como é que eu vou evitar, né, trazer sofrimento? Eu vou evitar a ética, exatamente ali. Eu tenho que reconhecer, eu estou fazendo confusão comigo mesmo, com os outros, julgando, né, causando sofrimento em todos os níveis, para mim mesmo. Então, eu acho que é uma prática muito, muito interessante a prática do Vajrasattva. Muito interessante. Uhum. A gente podia, assim, dar mais foco, assim, né? Estudar mais e falar mais sobre essa prática, porque eu acho que essa prática é realmente o ponto, assim. Bom, a gente vai chegar lá. A gente definitivamente vai chegar lá. E, Átila, diga lá. Pois é, boa noite, pessoal. Eu ia dizer justamente o seguinte, eu tenho feito, né, práticas, pela manhã eu faço Sangcho, e começo assim, eu faço Prajnaparamita, e aí pronto, aí eu começo a prática, sabe? E aí depois eu vou fazer a prática do Nondo, depois que eu faço essa prática. Então eu faço a prática de Prajnaparamita, prática de Sangcho, a prática do Nondo. Aí eu vou arrumar as coisas depois para trabalhar, enfim, sigo que eu trabalho. Aí uma coisa que eu observo é assim, eu tenho, por exemplo, uma dificuldade muito grande de visualizar essas imagens, etc. E tal. Mas o que acontece? Eu tenho uma percepção que eu observo das coisas quando eu faço, por exemplo, a prática de Prajnaparamita, já vem na minha cabeça a coisa dos fenômenos como puros e tudo surgindo como Prajnaparamita. Eu, inclusive, as outras coisas. Bom, eu não consigo visualizar tanto isso, mas isso me ajuda depois para a prática do Sangcho, do oferecimento de fumaça, né? Que vai muito bem, né?
a questão dos convidados e etc. e tal. Depois a prática do Nondro. Aí depois vem o Especialmente em trabalho. Minas, né? Você convida aí Saci Pererê, blá, blá, blá. Tem tudo. Todos. E a minha casa, como fica num lugar alto, aí a questão dos protetores locais, todos estão aqui, está tudo morando aqui. Então, o que acontece? É bem interessante. Aí vai a prática do Nondro. Aí, de noite, que eu vou repetir a prática do Nondro, e aí eu vou fazer prática de Chakra Samara, que é Eruca, né? Eruca, Chakra Samara, e que é uma prática que eu faço, que eu tenho Samaya dela. E aí, depois dessa prática, aí que é à noite, aí eu posso me arriscar para fazer um show e depois dormir. Entendeu? Mas há uma coisa que eu observo, é que essa percepção de observar as coisas assim, isso que você disse, de ver as coisas como o Dharma, de levar as coisas para o Dharma, mesmo dentro da almofada quanto fora da almofada, eu tento ver essa possibilidade. Porque, por exemplo, eu trabalho no judiciário, que é com conflito. Então, o que acontece? É muito interessante ter a oportunidade de estar ali com uma tranquilidade. E essas práticas anteriores, eu acho que elas ajudam. Porque você está ali num lugar que é um lugar que trabalha com isso, com conflito, mas você está com outra mente, você está com outra motivação também, né? Então, isso tudo ajuda muito. Então, eu observo isso, que eu tenho dificuldades de visualizar, mas eu tenho dificuldade de ver, por exemplo, facilidades para ver os humores, para ver, sabe, aquela coisa que a gente vê, por exemplo, na tradição tibetana, que fala dos humores, do pleoma, disso, aquilo. Eu observo que essa ideia está em tudo. Então, é o seguinte, se está em tudo, eu posso observar em tudo. Então, é aquilo, a divindade, não é? Eu estou equivocado. Dá para tomar essa direção utilizando os humores, é verdade. Mas para você ver todos os fenômenos como a divindade, você tem que começar pela divindade absoluta. Porra, mas essa ficou complicada. Não, não ficou, não. Quando você deixa o teu senso de eu cair, tendo feito preces ao Guru Yoga, e você está fazendo a prática de Chakra Samvara. Chakra Samvara tem o seu próprio Nondro, na verdade, que inclui uma forma de Guru Yoga, e depois você leva os 3 kayas. Você usa os 3 kayas como ponte. Nesse momento, você tem a divindade absoluta. Se você conseguir, antes de deixar o teu eu se manifestar, você deixar Chakra Samvara se manifestar como... Lama, eu acho que o seu microfone... Agora. Ficou abafado, a gente não escuta. Não, tá não aí. é que tá de... Pronto, agora. Se você deixa... se você permite essa divindade absoluta se manifestar como uma divindade simbólica, Chakra Samvara, aí você tem a base para a visão pura. Agora, ao mesmo tempo, se a gente for endereçar especificamente a questão da visualização, você tocou num ponto muito importante. Visualização é uma coisa muito perigosa. Por quê? Porque muitas vezes a gente se satisfaz com a visualização. Eu sou o Vajrakhilaya, eu sou o Vajrakhilaya. Eu tenho 6 braços, 3 pernas. Perfeito. Olha que maravilha. Olha as minhas joias de osso. Uau.
Você simplesmente está colocando um eu visualizado em cima do eu. Agora, sabe uma coisa que acontece dentro desse... Deixa eu só terminar desculpa. aqui. Sim, Só terminar desculpa. aqui. É uma superimposição de um segundo eu falso em cima do primeiro eu falso. Uhum. É por isso que Lamartine fazia muita questão de pontuar a necessidade de, em primeiro lugar, deixar esse eu falso primeiro se dissolver e aí deixar o eu verdadeiro, que é a divindade, se manifestar. Sim, isso pode ser feito por visualização, mas isso também pode ser feito por som, isso também pode ser feito pela mente. E, para concluir e passar a palavra para ti, Lama Tartin Rinpoche não colocava todas as fichas dele na visualização. Ele costumava dizer, você precisa sentir Vajrakhilaya. Não que haja um Vajrakhilaya lá em Himalaia, na montanha Himalaia, mas você precisa, muito mais do que visualizar, estou visualizando, é você sentir o fluxo da deidade e deixar a deidade ser a deidade e não apenas uma criação. Sim. Diga lá, Átila. O que eu ia dizer é o seguinte, como eu tenho essa dificuldade com as visualizações da deidade, de me ver como uma deidade, etc. e tal, até que de me ver, assim, eu vejo, aí depois vem aquelas coisas, geralmente, observo o lótus de 8 pétalas, aí depois a sílaba semente, isso eu tenho facilidade até de visualizar, assim, mas eu não fico nisso, por uma coisa simples. Por exemplo, nessa prática de Chakra Samara, quem deu a iniciação foi Sua Santidade o Dalai Lama. Então, o que eu faço? Eu trago à mente ele como Chakra Samara. Ele é. Então, assim, no dia a dia, como ele é um ser humaninho igual eu, assim, pelo menos nessa forma, né? Assim, com 2 olhos, boca, etc. e tal, fica mais fácil, entendeu? Porque eu trago ele para mim. Ele vem. Aí eu penso assim, o que ele faria nessa situação? Eu vou e ajo. O que eu estudei nessa situação? O que eu posso fazer nessa situação? Aí eu reparo que o correr do dia, da vida, enfim, né, vai trazendo essas questões menos aflitas, assim, né? Porque vai facilitar. É como se você partisse sempre para o Dharma. Opa, como é que eu posso fazer, já que não tem outro jeito? Como é que eu posso fazer nisso aqui? Ou como que o fulano faria nisso aqui? Ou qual a frase que ele tem que poderia ajudar essa pessoa nesse momento aqui? Coisas assim, entendeu? Então, ou seja, é uma forma que eu tenho de trazer a deidade. Agora, na prática, também, quando eu tenho dificuldade de visualizar, visualizo ele. Que está lá a foto, lá em cima de todos as coisas. Está a fotinha dele lá, bonitinho. Entendeu? Então, aí, pá, fica muito bom, né? Bom, eu diria que essa é uma forma de Guru Yoga. E quem é o Dalai Lama? Vajradhara. Sim. E uma das minhas irmãs Vajra, ela dizia, esse negócio de Vajrayogini e Guru Rinpoche não funcionam para mim. Eu prefiro me visualizar como Lama Tartin e visualizar Tina Norbo na minha frente e o Guru Yoga é essa... Porque o Guru Yoga de Lama Tartin era uma coisa tão violenta. Desculpe, Lama Tartin era a pessoa mais doce que eu conheci na minha vida. Agora, a força do Guru Yoga dele era uma coisa assim, fora do normal, fora do aceitável. Então. O que é que o Lama diz? O que é isso? Assim, a força do Guru Yoga dele? O que é que o Lama quer dizer com isso? A Lama Tartin, a mente do Lama Tartin e a mente de Tinei Norbo eram uma única mente. Agora, o esforço que Lama Tartin Rinpoche fazia
para que nós fôssemos capazes de chegar nesse mesmo estado e nesse mesmo reconhecimento, Rinpoche não tinha nenhuma limitação para nos fazer criar essa conexão. Então, a devoção dele era uma coisa que, como do Lama Tsonam, o Lama Tsonam é a mesma coisa. Então, para essa irmã Vajra, era muito mais efetivo corporificar a devoção de Lama Tartin, porque ela nunca viu Vajrayogini caminhando na rua. Ela nunca viu Guru Rinpoche com seu chapeuzinho e a Katwanga no meio da rua. Mas ela podia trazer essa experiência de uma forma extrema, corporificando Lama Tartin e corporificando Guru Rinpoche. E, para dizer a verdade, gente, isso não é uma coisa que foi inventada por ela. Quer dizer, até foi. Mas, historicamente, ela existe. Por exemplo, o Guru Yoga de Chetsun Sengye Wanchuk. Não, o Guru Yoga de Vimala Mitra. O Guru Yoga de Vimala Mitra, você não se vê como Vajrayogini, você se vê como um aluno de Vimala Mitra. Um aluno que foi a perfeita corporificação. Um aluno na linhagem de Vimala Mitra. Então, na verdade, esse tipo de coisa existe. Não é invenção da cabeça dela. E o que você está experienciando é praticar o seu idam como Guru Yoga. Não é a forma clássica no sentido de como é que eu posso explicar? Do método de criação e completude, mas se você emerge como Chakrasamvara e você tem a figura do Dalai Lama muito mais proeminente do que a figura de Vajradhara, eu não vejo contradição nenhuma. E eu também acho que é importante que você explore as suas próprias experiências. Talvez elas mudem, talvez elas te levem para outros lugares, mas eu acho que agora é o momento de exploração e explora isso, explora esse sentimento, explora essa forma de fazer. Ela vai provavelmente se metamorfizar mais no futuro, mas eu acho que agora é o momento de explorar isso. Vajradhara é o Dalai Lama, Vajradhara não representa o Dalai Lama. E é interessante que essa forma, que é a forma irada, né, de Vajradhara, Chakrasamvara é a forma irada de Vajradhara, né? Uhum. Aí foi lá da tradição Luipa a iniciação, que eles pediram para ele dar. Aí foi muito bom. E é uma prática assim que eu faço diariamente, que eu tenho uma conexão muito grande, né? É muito bom isso. Então é uma maravilha. Aí eu fico transitando como nas outras deidades também, né? E nas outras iniciações também, porque, por exemplo, se eu tenho uma dificuldade às vezes de visualizar no determinado dia, fazer a visualização de 12 braços, dos símbolos todos, mas eu tenho facilidade de visualizar Guru Rinpoche. Aí eu visualizo ele como Guru Rinpoche. E aí vem tudo claro, entendeu? E é bonito também, porque tá. E é isso. O que eu observo é isso. De todo modo, eu vejo e também me visualizo, né? Quando consigo, né? Mas tem o sentimento de olhar as coisas é muito interessante, né? E como tem o vento, né? A coisa da natureza mesmo, de estar fazendo lugar aberto, né? Que é lá na área lá de casa, com as bandeirinhas de oração e a fumaça subindo,
Então, é muito interessante isso tudo, porque os elementos estão ali, então eles facilitam, né, a percepção, eu acho, né, de algum Bom, modo. falando sobre elementos, eu estava. Não, deixa eu completar a tua resposta primeiro, depois vou falar sobre isso. É, Isso não é uma coisa assim, muito bem explorada pelo budismo no Ocidente, mas a prática principal dos tibetanos é o San. E a integração com, especialmente, a ancestralidade deles. O povão mesmo, é isso que eles fazem. E tem uma gama de divindades de ancestralidade, como as 5 deidades da cabeça, as 9 deidades patronais, que elas são todas relacionadas com o lugar onde você vive, a tua linhagem familiar, a montanha, o vento da onde você está. E eu acho que é muito importante para nós brasileiros, porque nós temos essa conexão. Que talvez aqui nos Estados Unidos essa conexão não seja uma coisa assim tão fácil de entender. Cada dia que vem um vendaval, eu saio para fora e falo, matamba. E a minha mulher, o que é isso? Deixa que é do Brasil. Mas vocês pediram o longo do Buda da Medicina e eu conversei com a Beck sobre fazer um retiro de Buda da Medicina aí para abril ou maio. Mas ela ontem me disse que talvez não seja uma boa ideia, porque já tem muita coisa acontecendo em Pema Seolim e talvez seja demais. Então, eu estou pensando em oferecer esse retiro de uma forma independente. Inicialmente, a minha ideia era oferecer como em português para vocês, porque foram vocês que pediram. Mas aí, Beck, não, faz em inglês. Talvez a Giane possa traduzir para o inglês. Ou faz por inglês, ela pode traduzir para o português. Como é que eu vou colocar em português, né? Não, colocar em inglês algumas coisas que só funcionam em português. Então, já que pelo jeito não vai acontecer em Pema ou Seolim, a gente pode fazer lá para final de abril ou início de maio esse retiro. E uma das coisas, claro, que eu vou ter que abordar são os elementos e um pouco de medicina tibetana e nosso relacionamento com os elementos, com os humores, com tudo isso. Tudo isso. E quando eu puder, eu dou para vocês uma ideia aí de dias e a gente vê um jeito de organizar isso. E acho que por enquanto é isso, meu povo. Acho que eu tenho que dar uma concluída agora, mas me digam mais tarde se vocês estiverem interessados aí na ideia de... Bom, vocês já um de vocês já pediu, então vai ser feito, mas se a gente quer isso na forma de um retiro de 3 dias, tá bom? Então tá certo. Um abraço enorme e... antes da gente dedicar o mérito, tem sido uma semana assim muito difícil, especialmente com esse terremoto horroroso que devastou a Turquia, partes da Síria, foi sentido em Israel. Mas a Turquia muita gente morreu mesmo, então a gente lembra de todas essas pessoas, a gente lembra de todo o povo ucraniano que está sofrendo nessa guerra.
mas também o povo russo, que pode não estar assim tão claro por que eles estão nessa guerra, e outras situações que vocês sabem que a gente está passando aí no Brasil. E vamos nos lembrar, a gente faz a dedicação para todos os seres, sem exceção, mas vamos nos lembrar desse em particular. Muito obrigado, meu povo. Obrigado, Muito Lama. obrigado. Muito obrigado. Obrigada, Lama. Obrigada, Lama. Claro. Obrigada, Lama. Até mais.